100% de aproveitamento. 3 equipes pernambucanas disputaram a primeira fase da Copa do Brasil e as 3 avançaram. Veja nesse vídeo quais são essas equipes e qual é o chaveamento, qual é o confronto que elas terão na segunda fase da Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do JP Comenta. Hoje para falar sobre os pernambucanos que avançaram aí para a segunda fase da Copa do Brasil. 3 representantes pernambucanos jogaram a primeira fase da competição e os 3 conseguiram avançar. Bom a gente lembrar que o Sport já está na próxima fase. E aí os que, na próxima fase não, na terceira fase da competição por conta ali da Copa do Nordeste. Foi o vice-campeão, como o Fortaleza foi o campeão, mas foi para a Libertadores, o Sport pega essa vaga da Copa do Nordeste, da terceira fase, para ele. E aí os representantes pernambucanos que entraram nessa primeira fase, um deles o Santa Cruz, o outro a equipe do Retrô e o Náutico, né? Os 3 jogaram essa primeira fase e os 3 conseguiram avançar para a segunda fase. Antes de trazer quais foram esses desafios ultrapassados por eles e também o chaveamento para a segunda fase, quais são os confrontos dessas equipes, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha e também ativar o sininho aqui embaixo, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais no meu trabalho, no crescimento aqui do YouTube, que está apenas começando. E aí, vamos lá para o conteúdo de fato. Como eu falei, os 3 representantes, e dá para dizer que teve uma surpresa, né, dentro desses confrontos, por mais que o Retrô esteja num processo, já começou muito grande, né, com um centro de treinamento, com um grande poder de investimento, mas é um Retrô que dentro do cenário nacional ainda tenta dar os primeiros passos no profissional e conseguiu, né, conseguiu desbancar um gigante, conseguiu desbancar aí a equipe do Avaí nessa primeira fase, lembrando que a equipe visitante é a melhor ranqueada, tem o direito do empate, e a equipe mandante tem o mando de campo, mas tem que vencer. A equipe do Retrô foi lá e conseguiu uma vitória por 3-2 diante do Avaí. A equipe do Retrô vai jogar na primeira fase contra o Tombense, também em Pernambuco, né? Tem um sorteio prévio ali que define esses chaveamentos e que define quem vai ter esse confronto. Lembrando que a segunda fase ainda é jogo único, só que quem, em caso de empate, não tem mais a vantagem do visitante. Em caso de empate, vai para os pênaltis. O Retrô vai jogar contra a equipe do Tombense, que apenas empatou contra o Caucaia na primeira fase. Então, vai ter um confronto interessante aí também. Olhando outro pernambucano que avançou, Náutico. O Náutico passou pelo São Bernardo, um confronto que tinha algo para ser complicado, né? Olhando essa primeira fase, as equipes visitantes contra as equipes mandantes, às vezes a gente tem um grande salto técnico. São Bernardo, a equipe do interior de São Paulo, tem um poder de investimento, mas o Náutico foi lá e não apenas colocou o regulamento embaixo do braço. O Náutico foi lá e conseguiu uma vitória simples, mas foi uma vitória aí que credencia o Náutico aí avançar para a segunda fase. O Náutico que vai pegar a equipe do Vila Nova em Goiás, né? Então, o Náutico vai ter mais uma vez um confronto fora de casa aí pela Copa do Brasil, mas fez o esperado. O Náutico que está tendo início de temporada razoável para bom, né? O Náutico está na Série C, tem tudo aí para ter uma temporada interessante e quem sabe voltar para a Série B. O outro pernambucano, e aí encontrou um pouco mais de dificuldade, foi o Santa Cruz. Santa Cruz empatou contra a equipe do Democrata, um jogo que, assim, Santa Cruz saiu perdendo a partir de um pênalti muito mal marcado, né? O jogador do Democrata foi derrubado pela linha da grande área, entre aspas, né? E aí o árbitro foi lá, marcou o pênalti, o Democrata abriu o placar do jogo, e na reta final, nos acréscimos, já nos 51 praticamente do segundo tempo, Pipico foi lá e resolveu a vida do time pernambucano, do Santa Cruz, de cabeça colocou no canto, empatou o jogo e deu a classificação praticamente num dos últimos lances do jogo. Então foi o Santa Cruz que conseguiu avançar também para essa segunda fase. O Santa Cruz tem um confronto também fora de casa contra a equipe do América. Então são esses aí os desafios, lembrando que o Sport entra a partir da terceira fase por conta da situação ali da Copa do Nordeste. O Sport foi o vice-campeão, e aí como campeão já tem uma vaga por conta ali da Libertadores, né? Por conta da... O Fortaleza foi para a pré-Libertadores, e aí essa vaga da terceira fase foi para a equipe pernambucana, foi para o Sport no caso. Mas queria que você comentasse aqui o que você achou desses resultados, qual foi o maior desafio dos pernambucanos nessa primeira fase e qual será o maior desafio dos times pernambucanos nessa segunda fase. Lembrando, a equipe do Retrô tem um confronto contra o Tombense, acho um confronto bem acessível para o Retrô,
fez mais difícil contra o Avaí. Acredito que o Avaí tem um potencial a mais do que o Tombense. A equipe do Náutico tem o Vila Nova e a equipe do Santa Cruz tem o América. Comenta aqui embaixo o que você acha desses próximos desafios. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.